No quadro Memória de hoje, você conhece um pouco mais sobre o Instituto Histórico de Campina Grande. Olha só. O primeiro Instituto Histórico do Brasil foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, criado no ano de 1838 e teve como seu principal membro e incentivador o imperador Dom Pedro II, que foi o último monarca do Brasil. E ainda hoje essa Casa da Memória, quase bicentenária, funciona com sede no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas ainda no século XIX, outros institutos históricos foram sendo criados pelo Brasil, porém de nível estadual. O primeiro deles foi o Instituto Histórico de Pernambuco, criado em 1862. Em seguida vieram o Instituto Histórico de Alagoas, fundado em 1869, do Ceará em 1887, o da Bahia em 1894 e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano foi criado já no início do século XX, em 1905. Criados para ter longevidade, até hoje estes institutos históricos funcionam em seus estados. A propósito, o Instituto Histórico Paraibano, que já vai fazer 118 anos, tem sua sede no centro da cidade de João Pessoa. Depois começaram a surgir os institutos históricos municipais e o primeiro criado do Brasil foi o da cidade de Goiânia, no estado de Pernambuco, que foi fundado em 1870. Depois do Instituto de Goiânia, veio o de Petrópolis e outros mais. O de Campina Grande foi o primeiro instituto municipal criado na Paraíba, tendo sua fundação em 1948 por iniciativa do historiador Elpídio de Almeida, que foi aclamado seu primeiro presidente. A fundação do Instituto Histórico de Campina Grande foi no prédio do Palácio da Municipalidade e teve entre seus fundadores os mais ativos intelectuais da cidade, como Hortêncio Ribeiro, Epaminondas Câmara, João Tavares, Bezerra de Carvalho e até o então jovem William Tejo. O propósito do Instituto Histórico Municipal é guardar, preservar e fomentar a memória da cidade que pertence. Mas não basta criar, é preciso fazer funcionar e nem sempre foi possível ao Instituto de nossa cidade se manter em atividade. Sendo organizações feitas para funcionar com a ajuda de custos dos próprios associados, os institutos têm dificuldade de se manter. Desse modo, como a Fênix, por muitas vezes o Instituto de Campina Grande suspendeu suas atividades, foi extinto e só anos depois ressurgiu das próprias cinzas. Mas ao longo de sua existência, deixou importantes equipamentos de memória para a cidade, como, por exemplo, o Museu Histórico de Campina Grande, que foi criado e montado pelo Instituto Histórico de Campina Grande entre fins da década de 1970 e princípio dos anos 1980. Atualmente, o Instituto de Campina Grande já está em sua quarta refundação, ressurgindo das cinzas em 2012, depois de 12 anos inativo. A iniciativa da refundação do Instituto da cidade foi de Ida Steinmiller e até hoje o órgão vem contribuindo com a preservação da memória campinense. O Instituto Histórico de Campina Grande funciona no mesmo prédio onde foi fundado há 75 anos e reúne um dos maiores acervos documentais sobre Campina, além de uma biblioteca de obras raras, espaços museológicos, um acervo que literalmente conta e resguarda a história de nossa cidade.